Problema superado. Aston Villa aumenta a proposta por Emerson Royal e o Flamengo está disposto a vender. Vou falar também nesse vídeo sobre o substituto de Emerson Royal vindo da Premier League, primeira divisão do campeonato inglês. Vou falar da seleção brasileira, vou falar sobre Lucas Paquetá, então vem comigo, nação rubro-negra. Convido você a se inscrever no canal, deixar o like, é de graça, você não paga nada. Então deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações para você ficar informado de tudo que rola dentro e fora do nosso Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Então, se inscreve, dá aquela moral pra gente. Vamos começar o vídeo falando sobre Emerson Royal, porque o Aston Villa da Inglaterra aumentou a proposta pelo lateral direito do Flamengo. A proposta inicial, né, na verdade, do Aston Villa tinha sido de 9 milhões de euros, porém, nesta tarde, o Aston Villa subiu a oferta para tirar Emerson Royal do Flamengo, avançando com um valor de 10 milhões de euros, 60 milhões de reais na cotação atual. Nova investida inglesa agradou os empresários do atleta e aumentou a pressão sobre a diretoria do Flamengo. Embora o montante final ainda não recupere totalmente o investimento inicial do Flamengo, devido aos gastos com comissão e impostos, né, da compra do jogador, a negociação é vista com bons olhos pela diretoria do Flamengo. Ou seja, sendo considerada com bons olhos pelos diretores do Flamengo e pelo presidente Bapp, né, então fica muito mais fácil do Flamengo vender Emerson Royal. Então, Royal praticamente é quase do Aston Villa. Se o Flamengo, a diretoria, chegou ali a entender que a proposta é bem vista, com certeza Emerson Royal será negociado. Eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Venderia Emerson Royal? Deixa aí embaixo nos comentários. Agora, mudando de assunto, deixa eu falar sobre Léo Ortiz. Isso porque, meus amigos, o Zenit da Rússia monitora a situação de Léo Ortiz do Flamengo, tá? Segundo a informação trazida aqui na tarde de hoje, o Zenit manifestou interesse na contratação de Léo Ortiz e estuda investir no jogador do Flamengo para a próxima janela. A investida dos russos, contudo, possui um gatilho claro. O clube de São Petersburgo pretende avançar pelo camisa 3 do Flamengo, lógico, Léo Ortiz. Até o momento, os russos não informalizaram nenhuma proposta, mas segundo a informação trazida aí pelo Venner Casagrande, o Zenit estaria interessado no Léo Ortiz. Agora, saindo de Léo Ortiz, vamos falar sobre Caio Jorge. Isso porque, segundo informação do jornalista Marco Manpresso, o Flamengo volta a ter Caio Jorge no radar, tá? Segundo informações trazidas aí também pelo Bruno Castanha, o Flamengo iniciou novos contatos pelo jogador Caio Jorge. A iniciativa do Flamengo seria 18 milhões de euros, tá? 18 milhões de euros mais Luiz Araújo. Luiz Araújo hoje ele é avaliado aí em cerca de 7 milhões de euros, o equivalente. Então o Flamengo daria Luiz Araújo, 7 milhões de euros, mais 18 milhões de reais. Ou seja, chegaria ali ao equivalente a 30 milhões, 29 milhões de euros pelo Caio Jorge. A proposta está na mão do Cruzeiro e o Cruzeiro vai avaliar essa possibilidade, lembrando que Caio Jorge não está fazendo uma boa temporada no Cruzeiro. A temporada do Caio Jorge não é uma temporada legal no Cruzeiro até o momento. Então, o seguinte é isso. A proposta está na vez do Cruzeiro, o Flamengo insiste no Caio Jorge. Se não for concretizado, o Flamengo tem em mãos aí a possibilidade do David Romero, tá? Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Vasco da Gama, meus amigos. Isso porque, cara, eu continuo falando para vocês, não adianta essa história de SAF. O que aconteceu foi o seguinte, muitas críticas ao presidente Bapp
pelo que ele falou sobre o Vasco vender a SAF para o filho enteado da dona Leila Pereira. O que acontece é o seguinte, a 77, ela entrou com ação judicial contra o Pedrinho do Vasco e ele se deu muito mal, gente. Ele está afastado do cargo de presidente do Vasco. É por isso que eu falo, nunca se deve tentar confrontar uma equipe que sempre está bem. O Pedrinho, nada contra o Vasco, mas o Pedrinho sempre foi lá e falou para o Flamengo, para o presidente BAP, que ele não era o dono da cocada preta, assim como a Leila Pereira. E o que aconteceu? Se deu mal. A 77, que estava afastada dos cargos do Vasco, voltou e entrou com a ação judicial contra o Pedrinho, que entrou com uma ação judicial contra o Vasco para tentar tirar a 77 ali do comando da SAF do Vasco. Então isso tudo envolveu o presidente BAP por quê? Porque o BAP concedeu entrevista e falou que se o filho da Leila Pereira entrasse na SAF do Vasco, ele ia entrar com um processo judicial. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre Pedro Lima. O que acontece é o seguinte, o Emerson Royal está sendo vendido pelo Flamengo para o Aston Villa, e o Flamengo já entrou em conversas com o Wolverhampton, da segunda divisão do campeonato inglês. O time do Wolverhampton foi rebaixado para a segunda divisão, e o atacante Pedro Lima, que é brasileiro, está lá no Wolverhampton, jogador jovem, 21 anos, estaria no radar do Flamengo para uma possível investida para substituir o Emerson Royal. E eu procurei apurar aqui quanto que vale o Pedro Lima, quanto que é o valor de investimento do jogador e quanto o Flamengo estaria disposto a pagar pelo atleta. Segundo o valor do Transfer Market aqui, o Pedro Lima está avaliado aí em 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais na cotação atual. O jogador, que é revelação do esporte do Recife, se transferiu para o Wolverhampton, tá? Foi vendido na época pelo Sporting por 10 milhões, pelo Sport Recife na época por 10 milhões de euros, 54 milhões de reais na época, e atualmente o jogador ele é bem visto aí pelo Flamengo com bons olhos. Nota, existe também aí uma possibilidade do Flamengo tentar reduzir essa possibilidade de Pedro Lima e o Flamengo reduzir a pedido do Wolverhampton, que é de 4 milhões, o Flamengo pedir ali, o Flamengo oferecer ali cerca de 3 milhões e meio de euros, então existe essa possibilidade. Pedro Lima, que é brasileiro, muitos pensou que era português, mas não é brasileiro, que está lá no Wolverhampton, seria o substituto para o Emerson Royal. Nós vamos ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, falando sobre a seleção brasileira, o Vinícius Júnior fez uma partida sensacional hoje. Cara, o que o Vini fez hoje é digno de um jogador melhor do mundo, né? Jogadaça do Vinícius Júnior, fez um hat-trick, porém foi roubado, né? Um dos gols do Vinícius Júnior ali, para mim, foi o maior assalto dessa história da Copa do Mundo. Lucas Paquetá, Danilo, Bruno Guimarães, todo mundo se destacando na seleção brasileira. Então, com isso, vou ficando por aqui. Agradeço vocês, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto.